E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre DeFi, finanças descentralizadas, sobre pools de liquidez mais especificadamente, o que é, como funcionam e como você pode fazer dinheiro com elas. Lembrando que se trata do mercado de criptomoedas, ou seja, tem uma volatilidade e um risco muito maior, mas também a sua recompensa vai ser maior. Então vem comigo que eu vou te mostrar. A pool nada mais é do que uma forma de você ganhar dinheiro com as suas criptomoedas, que não seja apenas segurando e comprando e vendendo. No caso, como é que funciona? Vamos aqui utilizar essa imagem para ter uma explicação melhor. A gente tem os que emprestam a moeda, ou seja, os que depositam, que põem a liquidez no mercado, e temos do outro lado os que pegam os empréstimos das moedas, os que compram, vendem, fazem as operações, negociam. E nesse intermédio é onde está a pool de liquidez. No caso, os provedores e os que fazem a requisição das criptos. E para ver esse intermédio, você precisa prover liquidez ao mercado, porque pensa, se por exemplo eu vou querer trocar, vou dar aqui um exemplo fictício, real e dólar. Você vai ter que ter as duas moedas em liquidez, em circulação, para poder conseguir trocar uma pela outra. Não tem como trocar, por exemplo, o dólar pelo real, se tu não tiver o real, ou vice-versa. No caso daí no mercado de criptomoedas, a gente trabalha com finanças descentralizadas, ou seja, não passa exatamente por uma instituição financeira, como é, por exemplo, uma corretora ou um banco, como a gente vê aqui no Brasil. Aqui são aplicativos, projetos criptos que são descentralizados, ou seja, não passam na mão de governo nenhum e você consegue atuar como um banco, provendo liquidez em ambos os pares, em ambas as moedas, que é o caso da pool de liquidez. O que a gente vai ver, eu vou mostrar aqui na prática mesmo, colocando meu dinheiro para vocês, é que eu vou prover duas criptomoedas, uma que é pareada em dólar, que vai ser o SDC, e a outra vai ser a Lido, um projeto de criptomoeda que eu gosto bastante. Eu vou prover a liquidez nas duas, e enquanto está dentro de um preço que eu estimulei, entre, por exemplo, uma convertendo para outra vai estar em um determinado preço, que a gente chama de range, enquanto estiver ali, eu vou estar recebendo as taxas pelas transações. Que é, por exemplo, o que tu faz quando tu vai trocar uma remessa de dólar por real, ou no caso real para dólar, tu vai pagar uma taxinha que é a comissão do banco ou taxa de transação. E aqui no caso, como eu que estou provendo essa liquidez, sou eu quem vou ganhar essas taxas por fazer esse intermédio, por eu estar provendo a liquidez ao mercado. Beleza? Acho que deu de entender mais ou menos. Então vamos lá. Para fazer essas pools de liquidez, é necessário que você tenha uma carteira de criptomoedas. No caso aqui eu vou utilizar no vídeo de hoje é a MetaMask, que é esse símbolozinho de raposinha aqui no canto. Para você conseguir baixar e ter uma, é só jogar no Google MetaMask, vai ter bem fácil, vai te dar uma chave e com isso você já consegue criar a sua carteira. É como se fosse um banco online, vamos dizer, só que totalmente descentralizado e sem intermédio do governo. Com a MetaMask instalada, daí você consegue ter acesso a diversos projetos criptos e consegue interagir nesses sites que eu vou disponibilizar aqui e vou mostrar para vocês. Aqui no caso, a que eu vou estar utilizando é minha outra carteira, essa carteira aqui, pela rede da Arbitrum. E o site que eu vou utilizar para montar as pools é a Uniswap. Vou deixar na descrição do vídeo também, para ficar mais fácil. E vamos lá, quando você abre aqui o site da Uniswap, você vai ver que tem aqui a parte de que a gente chama de swap, tá totalmente em português aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entender. Mas o swap nada mais é do que, por exemplo, tu comprar e tu vender uma cripto. É fazer uma troca. Então, por exemplo, pegar, vamos pegar aqui, deixa eu ver, o Ethereum e vamos trocar por dólar, vamos dizer, que daí tem o USDC e o USDT. Vou utilizar o USDC. Nada mais é do que tu fazer uma troca. Por exemplo, tu pegar aqui um Ethereum e transformar em dólares, né? No caso agora a cotação tá 2.600 dólares. Aqui é só tu fazer esse swap. Mas o que a gente realmente quer é a pool. Então, tem as posições ou criar uma posição. Vamos criar uma posição, uma pool. Já tem aqui o passo a passo de forma bem fácil. Então, na primeira etapa a gente vai selecionar um par de tokens e a tarifa que a gente quer.
definir um intervalo de preços, que é o que eu chamei de range antes, e inserir os valores. Então vamos lá. O que a gente vai colocar aqui? Vamos adicionar Lido por USDC nessa daqui. Aqui tem o nível de tarifas, que é a porcentagem que você vai ganhar de tarifas. Você tem mais de algumas opções aqui, mas geralmente deixa que ele seleciona por você. Porque ele consegue, o próprio site, que ele pega e faz uma média do mercado e vê o que as pessoas estão utilizando mais. E consequentemente, né, se utilizam mais, teoricamente é o mais correto. Tu até pode aqui pegar outras porcentagens, mas geralmente aqui eles recomendam a melhor. Então vamos selecionar aqui 0.3, vamos dar um continuar. Aqui, já na etapa 2, que é definir o range ou o intervalo de preços. Enquanto o preço estiver dentro desse teu range, dessa tua intervalo de preços, você vai estar ganhando taxas. Quando ele sai disso, você vai ou ficar mais, no caso, em uma moeda ou mais em outra. Eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Mas vamos lá. Aqui, vamos pegar um intervalo personalizado. Então, quanto de USDC por lido, que é a nosso par de moeda que eu selecionei antes, eu vou querer em preço mínimo e em preço máximo. Eu recomendo vocês a utilizarem um gráfico, não ficar por aqui. Então, eu já trouxe aqui no TradingView o gráfico de Lido e o USDT. Que para o USDC vai ser a mesma coisa. Mas vamos lá. O range que eu acho interessante para essa pool, eu quero que fique bastante tempo e que eu não fique saindo do range. Então, eu vou pegar mais ou menos aqui de um preço de 1,38, acreditando que a moeda vá subir. Não agora, mas que ela permaneça um bom tempo aqui dentro dessa região. Então, deixa eu vir aqui e montar um retângulo até 1,38. Então, o meu preço mínimo vai ser 1,38 aqui praticamente. E o meu preço máximo eu vou colocar aqui em 2,50. 2,50 tá bom. Então, enquanto o preço se movimentar dentro desse range, eu vou estar ganhando taxas. É isso o meu objetivo. Ganhar taxas enquanto eu provenho liquidez ao mercado. E vindo dar um recadinho aqui no meio da edição do vídeo, que eu não comentei sobre as taxas, quanto que rendem. Essa pool que eu montei faz 2 dias no vídeo, junto com vocês, ela rendeu aproximadamente 1% em 2 dias, ou seja, fazendo uma regra de 3 simples, daria em torno de 15% ao mês. Lembrando que isso não é regra, não tem um número fixo, eu não consigo trazer uma rentabilidade fixa, tudo depende do mercado, da volatilidade, se está dentro do range. Então, mas eu levo como base de mais ou menos uns 2 a 3% ao mês a base. Essa está rendendo 15%, né? O mercado atualmente está mais volátil, me gera mais taxas. Mas é isso, essa é a observação. Vamos continuar no vídeo. Vou manter aqui em 1,30 e... Quanto que eu coloquei aqui? 1,38. Então, preço mínimo, vamos pôr aqui 1,38. E o meu preço máximo eu coloquei em 2,50 aproximadamente. 2,50. Ele colocou meu preço mínimo em 1,16. Por quê? Não sei. 1,38 até 2,49. Vamos depositar a quantidade de tokens. Aqui no caso, vamos ver o quanto que vai dar com o saldo que eu tenho na carteira. Eu tenho 9 dólares e 9 lidos. Mas lido tá valendo um pouco mais do que $1, né? Tá valendo 1,50, como conseguem ver aqui em cima. Então eu vou pôr... Opa, beleza. Aqui eu vou fornecer 9 lidos e mais 3 dólares para montar a pool. Aqui vai dar um retrospecto, tá dando 4 centavos de dólar de taxa de rede. Ok. Vamos clicar aqui e vamos esperar MetaMask.
Tá dando 4 centavos. Vamos ver se tem uma taxa menor. Não, vai ser 4 centavos. Vamos dar um OK. E pronto. Já veio aqui a notificação de que a transação foi confirmada. E já temos aqui a nossa pool rodando. No caso, colocamos 17 dólares. Aqui vai vir as nossas taxas. Aqui como é que está a porcentagem. Aí isso aqui é o que eu devo explicar bastante para vocês, que é bem relevante. No caso, quando tu provém liquidez, tu coloca um par de moedas. E se, por exemplo, uma começar a subir em relação à outra, ele vai vender e vai comprar a outra posição. Como assim, Lelo? Vou mostrar para vocês. Aqui no gráfico a gente consegue ter uma ideia melhor. Então, por exemplo, o preço atual onde está essa linha tracejada, 1,50 lido a cada 1 USDT. Ou seja, se o valor começar a subir, para cá, ele automaticamente vai fazer o quê? Vai vender as lidos que a gente tem e vai comprar o dólar, que é o USDC. O USDC automaticamente vai fazendo isso. Então a gente consegue ver que como a gente está muito mais próximo do range de baixo, para eu conseguir montar essa pool, eu tive que fornecer 80% em lido e só 20% em USDC. Agora, se começar a cair, ele vai vender os meus dólares, que são aqueles 20% que eu coloquei ali, e vai comprar lido. Vai vender o USDC e vai comprar lido. Esse é o movimento que vai fazer. Beleza? E daí você pode me perguntar, o que acontece se ele passar desse range? Se o preço da criptomoeda vir e descer aqui embaixo? Isso aqui é o que a gente chama de impermanent loss, que seria meio que uma perca não permanente, né? Traduzindo aqui de forma. Mas o que acontece? É que a quantidade que você colocou de tokens vai ser diferente da quantidade que tu vai tirar de tokens. Como assim? Vamos olhar aqui. Eu entrei com 9 lidos, que vocês conseguem ver. Mas no caso, se abaixar desse range, ele vai ficar totalmente comprado em lido. Ele vai transformar todos esses dólares aqui em lido. Ou seja, eu entrei com 9, eu vou sair com aproximadamente 10, 11 lidos aqui, se caso o preço vir a cair. Só que o que acontece? Quando o preço cair aqui, o quanto que vale cada lido, ou seja, cada moeda que eu tenho ali, vai valer menos. Ou seja, eu vou tomar teoricamente, esse prejuízo por questão de valor atual. Porque entende que eu entrei com um valor de moedas e saí com outro. Isso é o que a gente chama. Se vir para cá, eu estou teoricamente em um prejuízo, mas a forma que eu gosto de tratar as pools é que eu gosto de pegar uns pares de moedas em que eu gosto das duas moedas. Ou seja, se eu sair tanto desse lado ou se eu sair tanto para cima, eu vou gostar. No caso aqui para cima seria sair em dólares, né? Seria vender toda a minha pool. Quando tiver aqui, eu estaria totalmente posicionado em dólar, nesse quesito. E lembrando, né, que o principal objetivo da pool não é tu sair em um canto ou tu sair no outro. É você ganhar as taxas durante ela. O objetivo aqui não é tu sair no lucro entrando aqui embaixo e vendendo aqui em cima. Não é assim que se ganha dinheiro em pool. É você ficando dentro do range e ganhando taxas enquanto isso. E obviamente, né, se por exemplo você quiser encerrar a pool em algum local e ficar com a quantidade de moedas, você pode, né? Você tem como vir aqui e tanto adicionar mais liquidez, ou seja, por maiores valores, como também tu pode remover e tirar todo esse valor da pool, né? E de forma resumida, assim que é uma pool de liquidez, é você fornecendo os pares de moeda e ganhando taxas por estar provendo a liquidez. No caso, quanto maior o seu range, menos taxas você vai ganhar. E se o seu range for pequeno, você ganha mais taxa. Porém, você provavelmente vai ficar saindo do range que você colocou muitas vezes. E com isso, né, se você desmontar a posição, você paga aquela taxinha barata da rede, que no caso aqui na Arbitrum é extremamente barato, mas se você estiver montando essa pool
Na rede da Ethereum, que é uma rede um pouco mais cara, aí pode doer um pouco no seu bolso. Então, se você é iniciante, eu recomendo a Arbitrum, que é uma rede bem baratinha para você ir conseguindo entender como é que funciona. E lembrando que isso daqui tem seus riscos, eu não vou dizer que é uma renda passiva, porque você tem que ficar aqui ativamente entendendo como é que funciona e colocando liquidez e coletando as taxas, mas é uma forma de você rentabilizar muito mais o seu patrimônio com as criptomoedas. Ao invés de só comprar e permanecer lá, você consegue jogar para cá, fica posicionado tanto em carteira, que é o caso aqui, como também colocar em pools de liquidez ou fazer outras estratégias, que, por exemplo, o staking, onde você empresta a criptomoeda e ganha uma taxa, né, atuando praticamente como um banco assim, né, que você empresta o seu dinheiro e recebe uma rentabilidade maior depois. E inúmeras outras formas de ganhar muito mais dinheiro pelo universo cripto. E esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários uma dúvida que eu vou responder. E é isso. Valeu!